Segunda colocação do nosso Top 20, Jair Bolsonaro acionou a Procuradoria-Geral da República depois que o Dias Toffoli negou a notícia-crime contra Alexandre de Moraes. Depois de ter a ação por abuso de autoridade contra o ministro do STF rejeitada na corte, o presidente decidiu entrar com a mesma representação na PGR. Inclusive, hoje de manhã, o ministro Alexandre de Moraes falou na sessão de 90 anos da instalação do TSE e defendeu as urnas eletrônicas e também o sistema de votação. Paulo, teve abuso de autoridade, na sua opinião? Olha, é difícil dizer que não houve abuso de autoridade, né? A peça, o presidente encaminhou somente uma notícia-crime que está até bem fundamentada. Eu fui bastante crítico de outras peças que o presidente encaminhou pela falta de substância dela, inclusive o impeachment que ele encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, achei fraco do ponto de vista jurídico, mas essa peça eu ouvi, inclusive, vários juristas de diversos espectros políticos e eles disseram, olha, tá bem conduzido, os fatos ali estão bem descritos e bem apresentados. Uma notícia-crime é somente isso, uma descrição dos fatos. E os fatos que estão lá são difíceis de serem contestados, né? Por exemplo, um dos pontos centrais dessa notícia-crime é a dificuldade, a negativa de acesso aos autos por parte dos advogados. Ora, ninguém pode defender um acusado se não houver sem acesso aos autos. E essa dificuldade está acontecendo já há anos, né? A gente está falando de uma dificuldade que vem acontecendo, alguns desses processos já correm há 1 ano e meio e são prorrogados indefinidamente, o que também é atípico. Inquéritos policiais com medidas extraordinárias, como, por exemplo, pedidos de prisão, normalmente, rapidamente são seguidos da denúncia. E, no entanto, não tem denúncia, não tem nada, ninguém sabe de que crimes são acusados, ninguém sabe o teor. Fica essa caixa preta, as pessoas com mandado de prisão preventiva por tempo indeterminado, medidas cautelares de bloqueio e outras bem mais sérias. Quando chegou na mão do ministro Toffoli, o natural, já que foi o ministro Toffoli que, inclusive, abriu esses processos por ofício, iniciou essa celeuma toda, o ministro deveria ter se declarado imediatamente impedido, né? Uma vez que se você abriu e iniciou essa celeuma, você não pode julgar a condução de algo que envolve essa celeuma. E, no entanto, ele optou por descumprir o que seria o normal. O normal seria um juiz falar, olha, há uma notícia-crime aqui, quem é o titular de uma ação penal, caso ela exista, é o Ministério Público, então encaminha ao Ministério Público para que ele apure se houve crime ou não, abre investigação policial, não abre investigação policial, como foi feito toda vez que é apresentada uma notícia-crime, por exemplo, contra o presidente Bolsonaro, sempre o Supremo Tribunal Federal faz isso. Como o ministro nem se declarou impedido e ainda resolveu não entregar, não seguir o caminho normal e entregar isso para a Procuradoria-Geral, ouvir pelo menos a Procuradoria-Geral, o procedimento adotado foi o procedimento natural, então envie-se à Procuradoria-Geral da República. O que eu acho interessante nesse caso é que toda vez acusam o presidente Bolsonaro de ser golpista, de que é um cara que está desrespeitando, e, no entanto, todas as ações deles, algumas bem-sucedidas, algumas mal-sucedidas, nem sempre acho que o presidente tem a melhor assessoria jurídica, mas todas são dentro das tais 4 linhas da Constituição. O que o presidente apresentou é algo extremamente normal, é o que aconteceria com qualquer cidadão que se sente lesado por um crime. E, no entanto, o outro lado, o agente político que se tornou esse não joga nas 4 linhas da Constituição, não. Como ficou clara a postura do ministro Toffoli. Felipe Pena, para você é normal também, e olha, qual deve ser o desfecho dessa história, na sua opinião? Victor, o Bolsonaro é aquele menino mimado que joga o tabuleiro no chão quando percebe que está perdendo o jogo. E ele está usando o ministro Alexandre de Moraes para isso. Como o ministro Alexandre de Moraes será o presidente do TSE a partir de agosto, ele vem fazendo sucessivos ataques ao Alexandre de Moraes para quando chegar lá na eleição de outubro, na eventual derrota, ele poder acusar o ministro de ter sido parcial durante as eleições. Então ele vem preparando o terreno para derrubar esse tabuleiro do jogo. Ele é esse menino mimado que quer derrubar o tabuleiro do jogo. E aí começou lá atrás, atacando o Alexandre de Moraes, aquele indulto ao Daniel Silveira também foi feito da mesma maneira, o ataque às urnas eletrônicas também são uma preparação para a sua eventual derrota, e novamente essa peça aqui agora.
O importante dizer é que a população brasileira, ela percebe isso. Os eleitores brasileiros percebem isso. O presidente Bolsonaro, segundo quase todas as pesquisas, tem em torno de 60% de rejeição, portanto, uma chance muito reduzida de vencer as eleições de outubro. Não quer dizer que ele não seja competitivo ainda, pode até reverter, mas ele está preparando o terreno para a sua derrota, fazendo esses diversos ataques. E, ao mesmo tempo, tem um segundo objetivo aí. Qual é esse segundo objetivo? É que o Alexandre de Moraes, ele não discute saúde, ele não discute educação, ele não discute economia. O Alexandre de Moraes, ele não discute a inflação. Nós temos a terceira maior inflação do mundo, de acordo com a UFMI. Nós temos o oitavo ou nono maior índice de desemprego entre os 102 países pesquisados pela UFMI. Então, são esses problemas da nação que o Bolsonaro está escondendo, está jogando para debaixo do tapete, está fazendo uma grande cortina de fumaça, atacando o Alexandre de Moraes. E daí ele consegue seus dois objetivos: não discutir os problemas graves do país no seu governo, que foram agravados por ele, Bolsonaro, porque sim, ele sempre pode culpar a pandemia. Mas reparem, todos os países passaram pela pandemia e o Brasil tem a terceira maior inflação do mundo. Todos os países passaram pela pandemia e o Brasil tem o nono índice de desemprego, de maior desemprego do mundo. Todos os países passaram pela pandemia, mas o Brasil é que está em pior situação econômica, um dos piores da situação econômica. E daí é fácil não discutir esse assunto e também é fácil culpar o Alexandre de Moraes para que, numa eventual derrota em outubro, por causa desses graves problemas que o Brasil enfrenta, o Bolsonaro pode virar o tabuleiro e dizer: não valeu nada essa eleição, ou foi roubado. Não, não foi. Se ele realmente perder essa eleição, perderá numa eleição limpa, porque as urnas são confiáveis e só 20% dos brasileiros têm alguma desconfiança. Exatamente os 20% que confiam nesse discurso golpista do presidente da República.